paz do Senhor, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo os encontre na mais perfeita paz de Cristo. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor hoje, nessa semana, na verdade, que eu venho refletido nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, encontra-se em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 1 ao 11. Mas vamos mencionar também uns capítulos anteriores. A partir do capítulo 24, onde narra o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com o Senhor. E lá ele fica 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. E nesse momento o Senhor passa para Moisés instruções detalhadas de como deve ser feito a construção do tabernáculo e todos os utensílios utilizados ali para adoração do nome dele, né? E todos os detalhes, tudo. E ele fica esse tempo lá. E quando Moisés desce, né, do monte, que vai colocar tudo isso em prática, que menciona daí o capítulo 31, do 1 ao 11, todos os utensílios, irmãos, tudo que é usado no tabernáculo, o véu, a construção em si, a madeira, o ouro, a prata, tudo, né? O Senhor detalha tudo como deve ser feito, as medidas, as vestes, né, sacerdotais, tudo, e tudo tem um significado, né? Mas o que me chama a atenção é que o Senhor fala, eu capacitei os artesãos para fazer a confecção das vestes e tudo mais, tudo que precisa, as pessoas que vão lidar com o ouro, com a prata, com a madeira. O Senhor fala, eu capacitei. Então, quando ele entrega para Moisés, vai lá e faz o tabernáculo, ele já preparou tudo. Até as pessoas para estar ali juntamente com ele, para fazer, desempenhar ali o trabalho. Ele deu habilidade, capacidade para todos aqueles que ele escolheu. Ele escolheu e capacitou para aquele fim. Então, de repente, uma pessoa que nem era tão boa em costura, Deus foi lá e capacitou. Ele falou, eu capacitei. Irmãos, isso me chamou muita atenção, porque quantas vezes o Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós. Nós temos um propósito aqui na Terra. Ele nos chama e Ele capacita. Tudo que Ele coloca a gente, dispõe a gente ali para fazer, tudo que Ele coloca no nosso coração, que é para nós desempenharmos nessa terra, Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele nos dá habilidade. A palavra dele falou, eu fiquei encantada, quando eu falei, meu Deus, olha o tamanho do nosso Deus. Nós limitamos Deus muitas vezes, né, mediante ali o nosso dia a dia, desenvolvendo aquilo, de repente, que Deus, né, nos ordenou a fazer, nos pediu para fazer. E a gente olha para o nosso tamanho, para nossas tudo aquilo que a gente não tem, né? E a gente se pergunta, Deus, como que eu vou fazer isso? Mas Ele fala na palavra dele, eu capacito, Ele nos capacita para algo muito maior que a nossa vida. Porque o que Ele tem para cada um de nós é muito maior que nós, muito maior que a gente. E Ele nos capacita, Ele nos orienta. Ele dá a habilidade que a gente precisa para determinado fim, para usar naquilo que Ele tem pra gente. Porque cada um de nós temos algo aqui na Terra para desempenhar, para desenvolver, para fazer para o Senhor, que é o nosso chamado, a nossa missão. E quantas vezes, irmãos, nós também nos comparamos, né? Com o chamado do outro, com a habilidade do outro. E Deus capacitou o outro lá para realizar determinada obra, né, de Deus. E nós não olhamos muito para o nosso eu, para nossas habilidades. Deus está ali nos abençoando, nos capacitando. E de repente a gente perde tanto tempo olhando para o outro, nos comparando. A comparação nos mata, irmãos. A comparação nos mata. Que nós venhamos nesse dia, olhar para a nossa vida e ser gratos por tudo aquilo que Deus já tem nos dado. Ele tem nos dado habilidade, tem nos dado competência, no tempo dele, do jeito dele, porque com cada um é de uma forma, mas que nós venhamos assim nos dispor, falar, Senhor, eis-me aqui, me usa, me dá habilidade, me capacita, me usa, porque Ele vai fazer dessa forma. A diferença é a gente ter o nosso coração disposto para o Senhor, a nossa vida disposta
disposta para o Senhor. Fala, Deus, estou aqui, me usa. Assim como o Senhor quiser, me usa. Porque quando a gente se dispõe para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, Ele nos dá graça, Ele nos direciona, Ele nos capacita, Ele coloca pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, para nos ensinar. Porque Deus é um Deus de surpresa, é um Deus de detalhes, é um Deus que cuida. Ele nunca ia colocar algo na sua mão para te deixar sozinho. Não, Ele vai te ajudar ali no meio do caminho, no meio do processo. Mas em tudo isso tem o ensinamento dele. Que nós venhamos confiar no Senhor, naquilo que Ele tem para nós. E que tenhamos a certeza, sim, de que Ele nos capacita, nos orienta, nos dá graça, que Ele nos instrui a todo momento, a todo momento. Ele pode colocar a mão na nossa vida e nos dar a habilidade necessária. Mas Ele também pode colocar pessoas para nos ajudar. Então, a forma que Ele trabalha é individual com cada um. Mas que nós tenhamos um coração disposto, que a nossa vida esteja disposta para o Senhor nos usar assim como tem que ser, assim como Ele quiser. Amém? Se disponha, se coloca na presença, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que isso vai trazer com certeza felicidade, paz para o seu coração. Amém? Um dia abençoado para você, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, o seu ministério e fique e continue com fé, perseverante na presença de Deus. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.